conjunto de estrelas surge um astro unitente a fugir. É da pátria liberta conquista que nos leva a breve bom porvir. Despertei liberdade anelada, desprendei um sorriso de amor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo, a coragem, o valor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo, a coragem, o valor. Entre flores gentis nacaradas, como as cores que adornam a reboz, um conjunto de eternas venturas lá do céu cairá sobre nós. Desprendei liberdade anelada, desprendei um sorriso de amor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo, a coragem, o valor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo, a coragem, o valor. Declaramos, sob a proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da segunda reunião extraordinária da segunda sessão legislativa do primeiro período da 18ª legislatura. Convidamos a todos para em pé acompanharmos o momento bíblico. Leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 47 a 50. O reino do céu é ainda como uma rede lançada ao mar. Ela apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e escolhem. Os peixes bons vão para os cestos, e os que não prestam são jogados fora. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são bons, e lançarão os maus na fornalha do fogo, e aí vão chorar e ranger os dentes. Palavra da salvação. Passamos à ordem do dia. Antes eu quero cumprimentar a todos os presentes, a imprensa, aos servidores da casa, os senhores vereadores que se fazem presentes. E haja vista a ausência do relator Lucas Neves, nós passamos a palavra para o relator Bruno Artemann. Pela ordem, vereador Jair. Boa tarde, senhor presidente, todos os presentes. A gente quer comunicar à imprensa e a quem solicitar após o encerramento da sessão, a gente vai abrir uma entrevista coletiva, abertura para perguntas, para quem quiser tirar dúvida aí com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Obrigado. Será muito bem-vinda a imprensa, como sempre, nesta casa, e para dirimir dúvidas e levar ao público. Boa tarde a todos. Então, dando sequência, estaremos lendo o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar os desvios de materiais de decoração natalina pertencentes ao município de Lages. Considerações preliminares.
Dentre as essenciais funções desempenhadas por um parlamentar em âmbito municipal, sobressai, sem sombra de dúvidas, a função fiscalizatória, juntamente com a função de legislar sobre assuntos de interesse da municipalidade. A função de fiscalização dos atos do Poder Legislativo e, fundamentalmente, do Poder Executivo, constitui uma espinha dorsal da atividade de um agente público. A Comissão Parlamentar de Inquérito está prevista na Constituição Federal, na Constituição do Estado de Santa Catarina e, no que nos interessa, na Lei Orgânica do município de Lages. Elas trazem disposições acerca da criação, do desenvolvimento e das conclusões de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, comissão especial que, no nosso caso, é criada no âmbito da Câmara de Vereadores de Lages, como decorrência natural do poder-dever de fiscalizar os atos administrativos praticados no município. As comissões parlamentares de inquérito possuem um regramento híbrido. O alicerce encontra-se na Constituição Federal, com disposições complementares na Constituição do Estado de Santa Catarina, na Lei Orgânica do município de Lages e na Lei Federal, número 1579, de 18 de março de 1952, sem descurar daqueles procedimentos mais minuciosos, que visam descer em pormenores o desenvolvimento da fórmula que nos encerra a CPI e que encontra nos regimentos internos da Casa Legislativa. No nosso específico caso, a resolução número 4, de 14 de dezembro de 2004, o nosso regimento interno da Câmara de Vereadores de Lages. Evidente que a base legal para o trabalho de uma CPI é o Código do Processo Penal, especialmente em decorrência do artigo 6º da Lei número 1579/52, que manda aplicar subsidiariamente às disposições do Diploma Processual Penal Brasileiro. Em fase de sua lacônica redação, não resta dúvidas de que o processo da CPI, em tese, observa a liturgia do Código do Processo Penal. Soma-se a isso, evidentemente, a escassez de normas complementares que deveriam estar dispostas no ordenamento municipal, até mesmo em decorrência de sua autonomia política, observando que a seara da CPI municipal certamente pertence ao âmbito referente à estruturação do exercício das funções parlamentares. Assim, no estrito e honrado desempenho da função de fiscalização dos atos do poder público, foi criada esta CPI, com o comprometimento de apurar as ilegalidades que, infelizmente, volta e meia, podem ocorrer e acabar por dilapidar e subtrair a coisa pública, pertencente a todos os cidadãos que, através do pagamento de tributos, especialmente impostos, sustentam a pesada máquina pública. Além disso, os cidadãos anseiam pelo bom e o probo uso do dinheiro e dos seus bens públicos, conscientes cada vez mais da necessidade de que eles sejam usados para o bem geral, de forma responsável, alicerçados às ações dos agentes públicos de forma inarredável em todos os princípios esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal, referente à administração, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mesa diretora. Presidente Luiz Marim, vice-presidente Aida Hofer, primeiro vice-presidente João Maria Chagas, primeiro secretário Maurício Batalha Machado, segundo secretário Tiago Oliveira. Comissão Parlamentar de Inquérito, presidente Jair da Costa Teixeira Júnior, relator Lucas Felipe Melo Neves, integrantes vereador Bruno Artman, vereador João Maria Chagas e vereador Ivanildo Pereira. Síntese introdutória da situação problemática. A opinião pública, através dos veículos de imprensa, constitui-se numa importante ferramenta de auxílio para os agentes públicos, no cumprimento de seu poder-dever de fiscalizar a administração dos bens e valores pertencentes à municipalidade. No que interessa a esta CPI, notícias vinculadas em blogs, já no meio para o fim do ano de 2017, deram conta de que havia uma investigação deflagrada pela GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, juntamente com o Ministério Público do Estado, e que teria sido descoberto um esquema criminoso para desviar ou apropriar-se de bens utilizados para a decoração natalina pertencentes ao município. Tais informações, tão logo chegaram ao conhecimento dos vereadores, motivaram um requerimento para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, a fim de apurar os gravíssimos fatos noticiados na imprensa. Assim, através do requerimento número 0209, de 9 de novembro de 2017, formulado pelos vereadores Jair da Costa Teixeira Júnior, Luiz Felipe Melo Neves, David Moro, João Maria Chagas, Osni Freitas e Bruno Hartmann, foi criada em 13 de novembro de 2017 a presente Comissão Parlamentar de Inquérito, cujo objetivo é exatamente investigar os desvios de materiais destinados a serem utilizados no Natal Felicidade.
A CPI foi batizada de CPI Infelicidade, alusão ao nome do evento criado anualmente pelo município e que visa o entretenimento e embelezamento da cidade, atraindo turismo e explicando um sentimento de orgulho nos cidadãos lagianos. Em face dessa beleza cênica e artística, corporificadas pelas decorações de Natal, assim a suposta apropriação de bens destinados a esta importante festa revestiu-se de gravidade suficiente para motivar a criação, no âmbito das atribuições da Câmara, de uma comissão parlamentar de inquérito, tendo durado praticamente 120 dias e não sofrendo solução de continuidade, nem mesmo no período de recesso. Preliminarmente, como ficará demonstrado no relatório, os membros da CPI, auxiliados por 3 funcionários efetivos, tiveram acesso irrestrito aos autos do procedimento de investigação criminal, número 06.2017.00006574/9, que tramita-se na 5ª Promotoria de Justiça do Ministério Público em Lages. Neles poderão encontrar um norte, uma direção, pela qual se desenvolveram os passos seguintes na investigação, com oitivas e demais provas, incluindo os membros na conformidade deste relatório. Síntese introdutória sobre a CPI. Os poderes de uma comissão parlamentar de inquérito advêm diretamente de normas inconstitucionais, artigo 51, inciso 3, e no plano municipal, que tem extensibilidade nas regras do artigo 99, caput 11 da Carta Magna, incorporadas na lei orgânica. Abaixo transcrevemos os artigos que compõem a espinha dorsal da CPI. Artigo 58, inciso 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criados pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração do fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica votadas em 2 turnos, com o interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição. Na Constituição do respeito ao Estado e os seguintes preceitos: a organização das funções legislativa e fiscalizadores da Câmara Municipal. Como determinado pela Carta Magna, a Lei Orgânica do Município de Lages dispôs em seus artigos 33º, 9º e 55º, a respeito das comissões parlamentares de inquérito. Artigo 33. A Câmara compete privativamente as seguintes atribuições: criar comissões especiais de inquérito sobre o fato determinado que se inclua na competência municipal, sempre que o requerer pelo menos 1/3 de seus membros, decretar a perda de mandato do prefeito e dos vereadores nos casos previstos em lei. As comissões especiais de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, e serão criados pela Câmara, mediante o requerimento de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, seja for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Inciso 1º. As comissões especiais de inquérito no interesse da investigação poderão proceder vistorias e levantamentos nas repartições públicas, municipais e entidades descentralizadas, onde terão livre ingresso e permanência, requisitar de seus responsáveis a exibição de documentos e a prestação dos esclarecimentos necessários, transportar-se aos lugares onde se fizer necessária a sua presença e ali realizando os atos que lhes competirem. No exercício de suas atribuições, poderão ainda as comissões especiais de inquérito, por intermédio de seu presidente, determinar as diligências que reputarem necessárias, requerer a convocação do secretário municipal, tomar o depoimento de autoridades municipais, intimar testemunhas e inquiri-las sob compromisso, proceder às verificações contábeis em livros, papéis, documentos dos órgãos administradores, direta ou indireta. Nosso regimento interno, por sua vez, destrinchou a matéria, minudenciando tais regras primárias, através dos artigos 12, 13, 74 e 75 abaixo relacionados. Desculpa, artigos 12, 7, 74 e 75 abaixo colecionados. Artigo 12. A Câmara compete privativamente as seguintes atribuições: criar comissões especiais de inquérito sobre o fato determinado que se inclua a competência municipal, sempre que o requerer,
pelo menos 1/3 de seus membros, decretar a perda de mandato do prefeito e dos vereadores no caso previstos em lei. Artigo 74. A Câmara Municipal, a requerer 1/3 de seus membros, instituirá a comissão parlamentar de inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, o qual terá os poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em leis e neste regimento. Inciso 1. Considera-se o fato determinado o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do município, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da comissão. Inciso 2. Recebido o requerimento, o presidente nomeará os membros desde que satisfeitos com os requisitos regimentais. No caso contrário, devolvê-lo-á ao autor, cabendo desta decisão o recurso para o plenário no prazo de 5 sessões, ouvindo-se a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Inciso 3. A comissão, que poderá atuar também durante o recesso parlamentar, terá prazo de 120 dias, prorrogável por mais 60 no máximo, mediante a deliberação do plenário para a conclusão de seus trabalhos. Inciso 4º. A Comissão Parlamentar de Inquérito será composta de 5 membros. Artigo 75. A Comissão Parlamentar de Inquérito poderá, observada a legislação específica, 1. Requisitar funcionários dos serviços administrativos da Casa ou dos serviços técnicos especializados e externos. Determinar diligências, ouvir acusados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar informações e documentos, requerer audiência de vereadores e secretários. 3. Incumbir quaisquer de seus membros ou funcionários requisitados dos serviços da Câmara da realização de sindicâncias ou diligências necessárias aos seus trabalhos, dando conhecimento prévio à mesa. 4. Deslocar-se para a realização de investigações de audiências públicas. 5. Estipular prazo de atendimento a qualquer previdência ou realização de diligências sob as penas da lei, exceto quando da alçada de sua autoridade judiciária. Sexto, se forem diversos os fatos interrelacionados, o objeto de inquérito, dizerem separados sobre cada um, mesmo antes de findar a investigação aos demais. 7º, requerer ao Tribunal de Contas do Estado a realização de inspeções e auditorias que entender necessárias. Parágrafo único. Ao término dos trabalhos, a comissão apresentará o relatório circunstanciado com suas conclusões, encaminhando a mesa para as providências de alçada desta ou do plenário, oferecendo, conforme o caso, projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução, que será incluído na ordem do dia da sessão ordinária seguinte. E, finalmente, se por acaso encaminhá-lo ao Ministério Público para que este promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Junto destas normas básicas, ainda o complemento do Código de Processo Penal, cujas disposições foram utilizadas à mão cheia pela CPI, sempre interpretando as normas daquele diploma com os princípios constitucionais expressa e implicitamente contidos na Constituição Federal. Desta feita, a função interpretativa dos princípios serviu para que os membros dessem um colorido de legitimidade às ações da comissão, uma vez que o Código do Processo Penal data de 1941, tal releitura, inclusive, é feita para melhor doutrina e jurisprudência pátrias. Assim, à base da colheita dos elementos, a prova seguiu o Decreto-Lei número 3689, de 3 de outubro de 1941. Capítulo 2, do relatório da CPI. 2.1. Informações básicas sobre a CPI. Conhecimento do fato. Os fatos objeto da investigação vieram a público através de notícias veiculadas à imprensa. No seu poder-dever de investigação, já durante o exercício de suas atividades, a CPI obteve uma cópia do procedimento de investigação criminal número 06.2017.00006574/9, que tramita na 5ª Promotoria de Justiça do Ministério Público em Lages. Tal documento deu à comissão os parâmetros fáticos por onde delineou seu trabalho. 2.1.2. Constituição da CPI. Através do requerimento número 0209/2017, aprovado na 73ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa, segundo período da 18ª legislatura, em 13 de novembro de 2017. A ata com o registro desta aprovação é ata número 5.569, aprovada em 14 de novembro de 2017. 2.1.3. Composição da CPI. Prazo.
A composição da CPI adveio com a portaria número 009/2017, de 17 de novembro de 2017. Os membros designados para compor a CPI foram vereador Jair Júnior, PSD, Lucas Neves, PP, João Maria Chagas, PSC, Ivanildo Pereira, PR e Bruno Artmann, PSDB. O prazo da CPI é de 120 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. 2.1.4. A instalação, eleição da presidência e relatoria. A CPI foi instalada através da ata número 001/2017, de 17 de novembro de 2017, ficando definido como vereador Jair Júnior como presidente da comissão e o vereador Lucas Neves como relator. Do relatório preliminar. Observamos, através da leitura da primeira parte do PIC número 06.2017.00006579/9, especificamente dos trabalhos da GAECO, que pessoa que não quis ter sua identidade revelada trouxe informações àquele órgão de investigação criminal a respeito do sistema de um esquema criminoso em relação à venda do material elétrico adquirido pela municipalidade e utilizado na iluminação do evento denominado Natal Felicidade, promovido pelo município de Lages no ano 2016. O material deveria estar depositado no local pertencente ao município e destinado a este fim, denominado Barracão da Felicidade. Os fatos narrados pelo denunciante faziam menção aos empresários identificados como Itamar Westphal Aguiar, Paulo Sérgio Ludvichak e Alberto Santos Sanson, que estariam em conluio para se apossar, armazenar e vender tais materiais. As informações narradas dariam conta ainda de que o material desviado do poder público estaria ocultado em um barracão localizado em um lote lindeiro situado às margens da rodovia federal BR-282, na altura do quilômetro 224, na localidade de Santa Terezinha do Boqueirão, Lages, Santa Catarina. Esse terreno seria de propriedade de Clodói Ludvichak, pai de Paulo Sérgio Ludvichak. O comércio dos materiais elétricos seria direcionado para as prefeituras de municípios menores, um deles o município de Paulo Frontin, no Paraná, inclusive no estado do Rio Grande do Sul. Depois de realizados levantamentos fotográficos do barracão, onde estariam localizados os materiais, além da juntada da qualificação das pessoas apontadas como autoras dos delitos abaixo transcritos, páginas de redes sociais dando conta da possível relação de amizade entre eles, ainda houve o envio para o Ministério Público, solicitando a interposição judicial de medida de busca e apreensão dos materiais localizados no barracão de Clodói Ludvichak, a fim de que fossem submetidos à análise pericial. Os crimes foram apontados e são alvos de investigação, foram os de peculato, artigo 312 do Código Penal, e associação criminosa, artigo 2 da Lei número 12.850, de 2 de agosto de 2013. Transcrevemos abaixo os dispostos apontados como os violados. Decreto de Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel público ou proveito público ou particular de quem tenha posse ou em razão de cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa. Lei número 12.820, de 2 de agosto de 2013. Lei de Organização Criminosa. Artigo 2. Promover, constituir, financiar ou interagir pessoalmente ou por interposta pessoa a organização criminosa. Pena: reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. A Comissão Parlamentar de Inquérito obteve a cópia integral do procedimento de investigação criminal que tramita na 5ª Promotoria de Justiça de Lages, após o deferimento total do promotor titular daquele órgão, ao ofício número 01/CPI, datado de 21 de novembro de 2017, que objetivou exatamente o acesso integral aos documentos que formavam a PIC. Num primeiro momento, tivemos acesso ao que vinha documentado naqueles autos. Posteriormente, conforme foi avançada a investigação do Ministério Público, fomos realizando a juntada dos demais termos daquele procedimento. Numa reunião realizada no dia 17 de novembro de 2017, com os membros da CPI, os servidores efetivos e auxiliares, perfectibilizada através da ata número 002/2017,
foi determinado o encaminhamento do ofício número 01/CPI ao Ministério Público, exatamente para a obtenção integral deste material. Além disso, ficou deliberado que seriam realizadas as oitivas das pessoas mencionadas no caso que deu origem à Comissão Parlamentar de Inquérito. Os secretários da pasta de turismo e de outras que fossem necessárias, determina nesta reunião também que as oitivas fossem gravadas. No dia 22 de novembro de 2017, o presidente da CPI determinou o encaminhamento de ofício ao senhor prefeito, solicitando o envio dos seguintes documentos: A. Relação patrimonial de 2016 de materiais do Natal Felicidade. B. Relação dos materiais adquiridos em 2016 e 2017 pela Secretaria de Turismo. C. Relação das licitações das compras para o Natal Felicidade em 2016 e 2017. D. Patrimonial recebida na transição para a gestão atual. E E. Relação patrimonial atual. F. Relação dos servidores efetivos e comissionados que atuavam em 2016 e que atuam em 2017. G. Demais documentos e informações que julguem importante referente ao assunto. O ofício número 03/2017, com essa solicitação, não foi encaminhado em 28 de novembro de 2017, com prazo de 5 dias a constar de seu recebimento. Na ata 003/2017, datada de 24 de novembro de 2017, o presidente da comissão informou as diligências a serem realizadas e a sequência dos trabalhos, determinando o envio de ofício ao senhor Mário Weller da Silva, para ser ouvido em audiência no dia 13 de dezembro de 2017, às 18 horas. Na mesma data, seriam convocados para depor os senhores Flávio Luiz Agostini e o Agersander José de Souza. No dia 14 de dezembro do mesmo ano, deveriam ser ouvidos Paulo Sérgio Ludvichak, Alberto dos Santos Sanson e Tamaro Westphal Aguiar. Além da senhora Ana Lúcia de Souza Camargo Vieira, ficou deliberado ainda a oitiva, a fim de prestar esclarecimentos dos seguintes servidores da Prefeitura de Paulo Frontin: Sebastião Elias, prefeito; Cleonéia Fiamoncini, secretária municipal de Educação; senhor Hernani José Kruk, presidente da Câmara de Vereadores de Paulo Frontin; e o senhor Luiz Chimichazin, diretor da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo de Paulo Frontin. Além da realização das oitivas das pessoas mencionadas, na aludida reunião foi decidido que os membros da comissão fariam uma visita ao barracão, depósito da Secretaria de Turismo, no dia 29 de novembro. Foi procedida em 24 de novembro de 2017 a juntada de todo o PIC número 006.2017.00006579/9, com as peças que existiam até o momento. No ofício número 002/2017/CPI, houve a comunicação ao prefeito da oitiva a ser realizada com os servidores Mário Weller, Alexandre José de Souza e Ana Lúcia de Liz de Souza Camargo Vieira. O ofício número 010/2017/CPI solicitou ao comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar de Lages policiamento nas dependências da Câmara nos dias das oitivas das testemunhas da Comissão Parlamentar de Inquérito. Em 8 de dezembro de 2017, foi encaminhado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo o ofício número 125/2017, com as informações solicitadas no ofício número 03/2017. Em 13 de dezembro de 2017, foram ouvidos o secretário municipal Mário Weller de Souza, Flávio Luiz Agostini e Agersander José de Souza. Em 14 de dezembro de 2017, foi aprovada a ata número 004/2017. Com a determinação de novas diligências a serem efetuadas, o envio de pedido de informação ao Poder Executivo. Em 14 de dezembro de 2017, foram tomados depoimentos de Paulo Sérgio Ludvichak, Itamar Westphal Aguiar e Ana Lúcia de Liz Souza Camargo Gonçalves de Araújo Vieira. Os depoentes Agersander José de Souza e Itamar Westphal Aguiar trouxeram, quando dos seus depoimentos, documentos que foram juntados. Em 18 de dezembro de 2017, foi realizada a atualização e nova juntada de documentos e procedimentos de investigação criminal, número 06.2017.00006579/9, que tramita na 5ª Promotoria de Justiça de Lages. Em 19 de dezembro de 2017, foi interposto pela CPI
pedido de acesso aos autos do procedimento de busca e apreensão realizados no barracão precedente, a Clodói Ludvichak, distribuído a primeira vara criminal na comarca de Lages, sob o número 09008230.2017.8.240039. Na mesma data, 19 de dezembro de 2017, foram ouvidos o prefeito do município de Paulo Frontin, senhor Sebastião Elias da Silva Neto, o diretor da prefeitura de Paulo Frontin, Lúcio Swinsmicin, é um nome muito difícil, a secretária municipal Cleonéia Fiamoncini e o vereador Hernani José Krupp. A seguir, os seguintes documentos foram juntados por ordem do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. A cópia de aviso da abertura de licitação, pregão presencial, número 56/2017, da Prefeitura de Paulo Frontin, termo de adjudicação e homologação, extrato de homologação do pregão presencial, número 56/2017, da Prefeitura de Paulo Frontin. O extrato contratual número 93/2017 do pregão presencial, número 56/2017 da Prefeitura de Paulo Frontin. O ofício número 016/2017/CPI solicitou o encaminhamento das seguintes informações ao Poder Executivo. A quem era o responsável pela Secretaria de Turismo e pelo barracão onde foram guardados os materiais do Natal Felicidade entre 1º de janeiro e 31 de janeiro de 2017. O envio do relatório recebido pelo Executivo, encaminhado pelo senhor Agersander José de Souza, sobre os supostos sumiços de materiais do barracão, depósito dos materiais do Natal Felicidade, que pertence à Prefeitura, encaminhamento de todas as compras diárias e licitações a respeito de troca de fechaduras e chaves do barracão onde são guardados os materiais do Natal Felicidade. Informar se há conhecimento da Prefeitura e da Progenha a respeito de empréstimos de materiais de decoração natalina para a cidade de Paulo Frontin. Os ofícios de número 001 a 005 de 2018 foram destinados à notificação das seguintes pessoas, a fim de prestarem depoimento no dia 11 de janeiro de 2018, às 18 horas. Márcia Machado, Nelson Beretta e Jonathan Gabriel Osório Silveira. Em 10 de janeiro de 2018, foi recebido e juntado pela comissão o ofício número 006/2018/HAPRE do prefeito em exercício do município de Lages com a resposta ao questionamento ao ofício número 016/2017/CPI, acompanhado dos documentos 686 a 763. Em 11 de janeiro de 2018, foram realizadas as oitivas das seguintes pessoas: Nelson Beretta, diretor de Pesca e Agricultura da Prefeitura Municipal de Lages; Márcio Roberto Chaves Machado, gerente da Secretaria do Meio Ambiente na Prefeitura Municipal de Lages; Jonathan Gabriel Osório Silveira, servidor público na Prefeitura de Lages. Os depoentes Márcio Roberto Chaves Machado e Jonathan Gabriel Osório Silveira, durante seus depoimentos, deixaram os documentos com a comissão. No dia 31 de janeiro, foram realizadas as últimas oitivas, com as seguintes pessoas: Moacir Rodrigues de Oliveira, técnico em informática; Alberto Santos Sanson, empresário; Paulo Souza Ribeiro, servidor público; Edson Luiz Medeiros, advogado; e a Lúcia Daniel Pofo, comerciantes. Por fim, vieram os autos, a última parte até então atualizada do procedimento de investigação criminal, número 06.2017.00006574/9, que tramita na 5ª Promotoria de Justiça de Lages, inclusive com o laudo pericial sobre os produtos apreendidos durante a operação. É o relatório preliminar. 2.4. Dos ilícitos praticados por funcionários da Prefeitura de Lages na gestão 2013 a 2016. No presente relatório, conclui-se que Paulo Sérgio Ludvichak e Itamar Westphal Aguiar desviaram os materiais que deveriam ter sido utilizados na decoração natalina de 2016 e 2017. Tanto Paulo quanto Itamar relataram em depoimento no dia 13 de dezembro de 2017 que trabalharam na organização do Natal Felicidade pelo período em que estiveram ocupando cargos de comissão na Prefeitura de Lages. Entre os anos de 2013 e 2016, os dois em seus depoimentos disseram que se desligaram da Prefeitura em dezembro de 2016, pouco antes da mudança da administração. Durante os depoimentos, os dois foram questionados a respeito dos materiais apreendidos pela GAECO. Em 2017, no barracão pertencente à família do senhor Paulo Sérgio Ludvichak,
Paulo e Itamar disseram que o material de decoração natalina, que segundo eles seria vendido para as prefeituras, inclusive o de Paulo Frontin, havia sido adquirido com recursos próprios. Entretanto, os dois disseram não ter como comprovar a origem do material, pois o mesmo foi adquirido sem notas fiscais, segundo relataram. Contrariando o que eles disseram nas oitivas, a CPI teve acesso ao laudo pericial realizado pelo Instituto Geral de Perícias a pedido do Ministério Público. No laudo fica explícito que o material apreendido pertence à Prefeitura de Lages. Caixas de papelão onde estavam armazenados componentes elétricos, lâmpadas de LED, entre outros. Continham etiqueta com identificação, Prefeitura de Lages. Em outra caixa, com mais lâmpadas de LEDs, estavam escrito com a caneta, cordão verde terminal, indicando que aquele material era destinado para decorar o terminal urbano. Material este apreendido dentro do barracão da família de Paulo Sérgio de Vichac. Ainda no barracão foi apreendido um computador. O laudo pericial apontou que nos arquivos do disco rígido do computador continham arquivos relativos ao administrativos da Prefeitura de Lages. Na parte externa da máquina, outro indício. Aparentemente foi raspada e retirada a etiqueta que identificava o patrimônio da Prefeitura de Lages. O laudo pericial também foi realizado no material de decoração que já estava confeccionado e que foi apreendido e guardado pelo GOECO no barracão da Prefeitura. A perícia confrontou os objetos, bolas, árvores, entre outros, que pertencem ao patrimônio do Natal Felicidade com aqueles que foram apreendidos no barracão da família do Sr. Paulo. No confronto, detectou-se que os materiais tinham as mesmas características, como moldes e tamanhos. Um dos objetos apreendidos já estava oxidando, contrariando os depoentes que disseram que todo o material era novo. Além disso, a perícia apontou que embaixo das soldas novas estavam soldas antigas. Outra questão que contraria os depoentes, que afirmaram que todo o material apreendido havia sido confeccionado em 2017. Depois que eles saíram da prefeitura, os exames também apontaram que a parte do material estava sendo restaurada, pois continha várias camadas de tinta. Diante do disposto, não há qualquer dúvida que o material apreendido pelo GAECO na propriedade dos familiares de Paulo era o mesmo da prefeitura. Foram desviados no final de 2016, pouco antes da montagem de decoração, com a intenção de comercializá-lo posteriormente, sabendo que não fariam mais parte da administração municipal. Nesse sentido, indico também possível responsabilidade do então secretário Flávio Agostini por não ter garantido rigor e organização no sistema de deliberação do material, deixando a secretaria à revelia de seus funcionários, além de não ter elaborado um detalhado memorial descritivo do patrimônio contido na secretaria no fim de 2016. Flávio acaba por responder por peculato culposo por negligenciar a frente da Secretaria de Turismo, permitindo assim que seus funcionários praticassem crimes. Alberto Santos Sanson também merece ser penalizado, haja vista que está fazendo a negociação dos materiais de Paulo e Itamar com outras cidades, sendo estes provenientes de crime, conforme confessa em depoimento à SCPI. Alberto utiliza em proveito alheio os materiais que deveriam ser produto de crime, o que evidencia a prática de crime de receptação. Das negociações com a Prefeitura e funcionários da Prefeitura de Paulo Frontin, Paraná. Iniciados os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, com a juntada a esses autos do procedimento investigatório criminal número 06.2017.00006574/9, instaurado perante a 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Lages, vislumbrou-se a necessidade de designação de audiência do município de Paulo Frontin, Estado do Paraná, a fim de se apurar suposto envolvimento de agente público, chefe do Poder Executivo Municipal, bem como de alguns servidores públicos que foram abaixo nominados, nas denúncias de desvio de material decorativo utilizados no Natal Felicidade do ano de 2016. Na data de 19 de dezembro do ano de 2017, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, acompanhado do relator e de um dos membros efetivos, esteve no município de Paulo Frontin, onde fora realizada, junto à Câmara Municipal daquele município, a audiência de oitiva dos servidores da Prefeitura de Paulo Frontin, sendo eles Sebastião Elias da Silva Neto, senhor prefeito, Cleonéia Fiamoncini, senhora secretária de Educação e Cultura e Desporto, Lúcio Swinskamswin, diretor da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo, e o senhor Hernani José Kruk, presidente da Câmara. Do teor dos depoimentos colhidos, percebe-se e exacerba contradição nas alegações de alguns dos depoentes, notadamente daqueles que compõem o Executivo Municipal de Paulo Frontin.
que, analisadas juntamente com outros depoimentos prestados por servidores do município de Lages e com as provas colhidas e juntadas neste processo, detonam indícios da prática delituosa de peculato, falso testemunho e falsidade ideológica. Conforme se extrai os documentos 594/610, que trata de algumas conversas através do Messenger do Facebook entre a secretária Cleonéia Fiamoncini e o depoente Itamar Westphal Aguiar, a servidora estava intermediando uma possível negociação entre a Prefeitura do município de Paulo Frontin e o senhor Itamar, visando a compra dos elementos natalinos similares aos utilizados no Natal Felicidade de 2016 para ornar o Natal de Paulo Frontin. Contudo, tal negociação não logrou êxito, pois, segundo a fala da secretária no Messenger, na data de 25 de agosto de 2017, 607 e 608, o prefeito de Paulo Frontin conseguiu a decoração emprestada de Lages, in verbis. Itamar, não tenho boas notícias. Hoje conversei com o prefeito e ele, quando foi a Lages, conseguiu emprestar o material. Falou que era para o ano que vem. Mas vamos sentar mais cedo e montar tudo. Mas esse ano vamos colocar as coisas que emprestaram aí. Ressalta-se que na mesma conversa datada de 30 de julho de 2017, a secretária relatou a Itamar que o prefeito Sebastião havia comentado com ela que na sexta ou quinta, 28 ou 27 de julho, esteve com um homem de Lages em Paulo Frontin para falar da decoração de Natal, conforme se transcreve. O prefeito comentou comigo que na sexta ou quinta, não lembro bem, veio um cara de Lages falar da decoração de Natal. Referida pessoa foi identificada pela secretária como Belena, que informada ainda que parece com que eles, o prefeito e Belena, seriam meio parentes. Já na audiência realizada em Paulo Frontin, a secretária de Educação, na condição de depoente, apresenta inúmeras contradições em seu depoimento, evidenciando claramente estar tentando ocultar alguma prática delituosa, possivelmente perpetrada pelo prefeito e pelos servidores da Prefeitura de Lages. Inicialmente, a depoente relata que entrou em contato com Itamar através de alguém da Prefeitura e que o teria apontado como responsável pela confecção dos elementos do Natal Felicidade no ano de 2016. Que Itamar esteve em Paulo Frontin acompanhado de outra pessoa que não soube dizer o nome, nem o reconheceu por fotografia. Que o prefeito tinha ciência dos contatos realizados com Itamar e que o negócio não se concretizou, em virtude do valor orçado, alegando que o prefeito achou muito caro. Alegou ainda não ter conhecimento de que tenha havido empréstimo ou venda dos elementos natalinos. Confrontada por meio da apresentação de suas conversas no Messenger com Itamar, a depoente alega que não houve empréstimo do material, pois foram comunicados que havia uma investigação sobre o caso. Da mesma forma, quando indagada a respeito de quem esteve em Paulo Frontin conversando com o prefeito sobre a decoração de Natal, a depoente respondeu que teve alguém que era de Lages, mas não sabia se era da prefeitura, sustentando que era uma pessoa que tinha familiares na cidade. Ainda quando questionada pelo presidente de como soube da presença de alguém de Lages em Paulo Frontin, a depoente de pronto declarou que foi através do senhor Lúcio, diretor da Secretaria de Obras, sendo que este a informou que a pessoa esteve na cidade para tratar da decoração, mas logo após mudou seu discurso, relatando que a pessoa em questão não foi tratar da decoração, que estava em Paulo Frontin porque tinha parentes lá. Ao que tudo sugere, a secretária empreendeu todos os seus esforços para encobrir qualquer contato realizados por servidores da Prefeitura de Lages junto ao prefeito ou aos seus subordinados na cidade de Paulo Frontin para as tratativas da decoração de Natal. No tocante ao depoimento prestado pelo prefeito de Paulo Frontin, faz-se necessário contrapô-lo. Neste momento, com os depoimentos prestados pelo servidor público Agessander Belezinha e Paulo Souza Ribeiro. Segundo o relato do prefeito Sebastião, que esteve em Lages apenas uma única vez para ver a decoração de Natal, pois desejava implantar o modelo do túnel no seu município, conforme se verifica na reprodução de seu depoimento. Eu fui até a cidade de Lages para mim trazer e implantar o que eu implantei aqui em Paulo Frontin. Aqui o modelo, do túnel, que a gente não sabia o que fazer, Ainda quando perguntado quantas vezes esteve em Lages para tratar do Natal, o prefeito responde: só que eu fui em Lages umas 3, 4 vezes, porque minha irmã mora lá. Eu tenho minha irmã que mora ali na cidade de Lages, a Matilde Elias. Então a gente visita Lages assim, 3, 4 vezes por ano.
mas de Natal eu tive uma vez numa segunda-feira. Relatou que a pessoa que o levou ao barracão que guarnecia os elementos natalinos, ocasião em que conheceu os depoentes Mário Heller e Alexandre Belezinha, foi o senhor Nelson Beretta, diretor da Secretaria de Agricultura e Pesca, como reproduzido aí abaixo. Ele me levou até o barracão, lá que eu conheci o dito Mário e o dito Belezinha. Mais adiante ainda afirma, foi o único contato que eu tive esse aí. Declarou ainda, quando perguntado, que só foi ver os materiais para implantar na cidade, não levando consigo nenhum modelo, bem como não solicitou nada emprestado ou em doação, nem mesmo o molde, que afirma que ninguém de Lages esteve no município de Paulo Frontin para tratar a respeito do Natal como qualquer pessoa. Contudo, em audiência realizada na data de 3 de dezembro de 2017, na Câmara do município de Lages, o depoente Alexandre Belezinha relata que conheceu o prefeito por volta do mês de agosto, quando este visitou o barracão e que depois retornou em outra data, quando solicitou o empréstimo de alguns elementos para que um rapaz daqui da cidade de Lages fizesse os moldes conforme abaixo transcrito. Na segunda visita dele, ele pediu para acender as luzes, para ele ver como seria o brilho da cidade dele. E já me adianto, não sei qual é a próxima pergunta, mas ele fez. Ele solicitou que emprestássemos através de um outro rapaz aqui de Lages que faria um serviço para o Natal para ele lá. Que nós emprestássemos alguns elementos para ele tirar o molde dos elementos e fabricar lá na cidade dele. E nós fizemos isso. Ainda nesse momento, o depoente Alexandre apresenta o documento de número 593, que trata de uma declaração de empréstimo do material, com data de 06 de agosto de 2017. Frise-se que referida a data recaía em um domingo. Citado o documento assinado por Alexandre e pelo também depoente Paulo Souza Ribeiro, servidor lotado na Secretaria de Planejamento e Habitação, autorizava este a retirar por empréstimos os seguintes materiais: 2 bolas de armação de ferro com mangueiras de LED, 3 elementos de enfeite, vela, estrela, sino, 5 bolas pequenas de árvores, 2 reatores e uma vela tamanho grande de LED. O depoente Alexandre relata que o empréstimo seria para que Paulo Souza Ribeiro fizesse o Natal de Paulo Frontin e que o material seria levado para uma apresentação ou para que tirassem o molde e depois traria de volta conforme se transcreve. Este senhor, Paulo, é um funcionário da Secretaria de Habitação, foi o funcionário que fez o primeiro contato com nós, dizendo que ele faria o Natal de Paulo Frontin, de Paulo Frontier, ele faria o trabalho lá, e ele levaria esse material para apresentação lá, ou para tirar em forma, e traria de volta o material, tanto que na folha nós demos 10 dias para que ele nos trouxesse o material de volta em 3 dias. Bem, antes de adentrarmos aos depoimentos do servidor Paulo, façamos uma análise do documento, número 593. De início, verifica-se que a data do documento de 06 de agosto de 2017 caía em um domingo, como dito anteriormente, o que já causa estranheza. Mas outro fato que destoa totalmente do alegado pelo depoente Alexandre, bem como pelo depoente Paulo, o qual discorreremos adiante, é que, conforme o documento número 602, na data de 18 de agosto de 2017, o prefeito de Paulo Frontin estava em visita a esta cidade, vendo a decoração de Natal, tendo inclusive postado foto em sua página do Facebook no dia 19 de agosto de 2017 com alguns elementos natalinos, conforme se verifica no documento 611. Ora, é certo que enquanto aconteciam as tratativas entre o depoente Tamar e a Secretaria Cleoneia, alguém ligado à Prefeitura de Lages esteve no município de Paulo Frontin por volta dos dias 27 ou 28 de julho do ano passado para tratar da decoração natalina, conforme relatada pela secretária Cleoneia em conversa no Messenger do Facebook. É certo também que, após este fato, na data de 18 de agosto de 2017, o prefeito de Paulo Frontin esteve visitando o barracão da Prefeitura para conhecer os elementos produzidos para o Natal Felicidade, ocasião em que o prefeito de Paulo Frontin relata ter conhecido o assessor de governo Alexandre e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Mário Heller. Ainda o depoente Paulo Ribeiro, em seu depoimento, afirma que retirou os elementos do barracão na data de 5 de agosto de 2017, sábado, e após seguiu viagem para Paulo Frontin, retornando a Lages no domingo.
6 de agosto e efetuando a entrega dos elementos no barracão no dia 7 de agosto, conforme o trecho reproduzido a seguir. Esse 6 de agosto foi a data que foi colocada para mim viajar no domingo. Daí, se eu saí no sábado, então no domingo eu estava voltando. E continua. Eu fui no sábado, retirei no sábado, e no domingo eu apresentei para eles lá. E na segunda eu já devolvi, que eu voltei no domingo mesmo. Ora, se realmente o empréstimo desses elementos feito ao servidor Paulo para o encaminhamento ao município de Paulo Frontin tivesse ocorrido na data da confecção do documento em tela, ou seja, dia 6 de agosto de 2017, não teria razão para que o prefeito Sebastião viesse a Lages no dia 18 de agosto para conhecer a decoração. Aliás, nesse sentido, vale transcrever o relato do depoente Alexander, quando questionado pelo relator se ele soube que o prefeito de Paulo Frontin esteve no barracão. Sim, conversei com ele, seu Sebastião. Conheci ele por volta de agosto, um senhor muito simpático até por sinal. Visitou nós no barracão e depois retornou mais à frente. Imperioso transcrever novamente o trecho do depoimento de Alexander, onde ele relata que o que aconteceu na segunda vinda do prefeito ao barracão. Na segunda visita dele, ele pediu para acender as luzes para ele ver como seria o brilho na cidade dele. E já me adianto, não sei qual é a próxima pergunta, mas ele fez. Ele solicitou que emprestássemos através de um outro rapaz aqui de Lages, que faria um serviço para o Natal para ele lá. Que nós emprestássemos alguns elementos para ele tirar o molde dos elementos e fabricar lá na cidade dele. E nós fizemos isso. É clarividente que a retirada dos elementos do barracão não ocorreu na data exarada no documento, e nem próximo a ela, e que, portanto, a declaração de empréstimo de material confeccionada pelo senhor Alexander e juntada aos autos deste processo leva a crer que tenha sido forjada, com indício da prática de crime de falsidade ideológica produzida no intuito de tentar legalizar ou mascarar alguma prática ilícita. Aliás, a foto anexada comprova que o prefeito de Paulo Frontin esteve novamente no barracão da prefeitura por volta da data de 8 de outubro de 2017, conforme a publicação feita em sua página do Facebook, que coincidentemente se encontra desativada, o que faz cair por terra a veracidade das informações contidas no documento, além do que evidencia a prática de falso testemunho por parte do prefeito, que afirmou ter vindo apenas uma vez a Lages para tratar da decoração de Natal, e dos depoentes Alexander e Paulo Ribeiro, no tocante às informações de retirada de elementos no barracão de 06 de agosto para encaminhamento a Paulo Frontin. Outro sim, a quantidade de material descrita no referido documento, que serviria de molde para a confecção da decoração de Paulo Frontin, também causa estranheza, uma vez que para servir de modelo bastaria uma quantidade de cada elemento. Todavia, no documento constam 2 bolas de ferro com mangueiras de LED, 5 bolas pequenas de enfeite de árvores e ainda 2 reatores, cuja utilidade é produzir impulso elétrico para mantê-lo em nível seguro. Ao que parece, a quantidade de materiais especificados na declaração foi utilizada para maquiar o desvio de elementos em quantidade demasiadamente maior, a fim de comprovar, no caso de uma averiguação in loco, a devolução dos materiais que teriam sido enviados ao município de Paulo Frontin. Tanto é que o envio de dois reatores sugere que tais elementos seriam utilizados na decoração da cidade de Paulo Frontin, pois seria irrelevante encaminhá-los junto aos elementos que serviriam apenas de modelo para a fabricação. Passemos agora à análise do depoimento prestado pelo servidor público municipal de Lages, o senhor Paulo Souza Ribeiro, na data de 31 de janeiro de 2018. Inicialmente, o depoente relata conhecer o senhor Sebastião Elias da Silva Neto e Paulo Lúcio, prefeito e diretor da Secretaria de Obras de Paulo Frontin. Após, quando questionado acerca da sua assinatura no documento 593, declara que reconhece a assinatura, que retirou e devolveu os materiais ali elencados. Afirmou que tinha conhecimento de que o prefeito Sebastião queria fazer um Natal semelhante ao de Lages em sua cidade, e que se prontificou a levar os elementos a Paulo Frontin para eles confeccionarem um material parecido. Relata que não possui relação de parentesco com o prefeito, que o conhece pela igreja e quis contribuir para o trabalho dele lá. Afirma que foi ele quem fez a ponte entre o prefeito de Paulo Frontin e o pessoal que assumiu o barracão, conforme se depreende da reprodução de sua fala. Ele queria saber uma porta e ele queria saber uma porta e eu conhecia um pessoal aqui que tinha assumido, né? Que é da nossa gestão. E eu fiz a ponte para ele. No entanto, ele veio aqui, conheceu o material e conversando com a pessoa responsável, Marião, secretário, o Alexander, até que fez o protocolo do papel nos autorizando a levar esse material, que foi levado no sábado e já na segunda estava de volta. Revela ainda
quando perguntado pelo presidente se o encontro entre o prefeito e o depoente ocorreu antes ou depois do empréstimo dos materiais. Foi antes, porque o empréstimo só ocorreu depois que ele conheceu o material. Afirmou ainda que levou os elementos em veículo particular de sua propriedade, como cortesia, custeando sua própria viagem para a solicitação do prefeito Paulo Frontin. Então, vejamos. Fui eu que levei com o veículo particular, não tem nada a ver com prefeitura, serviço pessoal. Quando perguntado pelo relator quem custeou sua viagem, quem pediu para ele levar o material, respondeu, fui eu mesmo, fui por licitação do prefeito de lá. Perguntando se o secretário Mário tinha conhecimento desses fatos, o depoente responde, sim, tudo legal. Nada, secretário conheceu, visto que a gente conversou com o prefeito. A Gersander, todos estavam lá, até desse trabalho que ia ser feito, né? Os materiais que ia ser liberado e conduzido tal e a devolução. Sobre o que foi dito com o material enquanto esteve em Paulo Frontin, ou seja, apenas um dia no sábado, o depoente responde. Só foi mostrado, né, para o pessoal lá. Eles gostaram e até, no entanto, não sei se eles fizeram, né? Indagado se o pessoal de Paulo Frontin tirou o modelo, diz o depoente. Eles viram o modelo ali, que tinha para que depois eles confeccionassem. Ora, mas claro que luz solar é o fato de que o prefeito de Paulo Frontin primeiro esteve nesta cidade de Lages olhando o material, conversando com os responsáveis pela sua guarda, ou seja, o secretário Mário e o assessor de governo, Gersander Belezinha, para que depois tais materiais fossem encaminhados ao seu município, o que, portanto, como já fartamente demonstrado, não pode ter ocorrido na data constante da declaração. Outro fato curioso, já mencionado, mas que comprova por meio da fala deste depoente, é que em nenhum momento foi retirado moldes dos elementos levados a Paulo Frontin, onde simplesmente olharam o material, e o que torna ainda mais intrigante constar na lista de itens da malfadada declaração dos dois reatores. No entanto, o fato é que esses materiais estiveram realmente na cidade de Paulo Frontin, o que pode ser comprovado pelo depoimento do próprio prefeito, que apesar de afirmar não conhecer seu irmão de igreja, ou seja, o depoente Paulo, afirmou que teve uma pessoa na cidade mostrando bolinhas, assim relata o prefeito. Aqui uma vez um veio, mas eu não estava aqui em casa. Veio fazer uma demonstração com uns negocinhos pequenos assim, mostrou com as mãos formado numa bola. Será que não é isto então? Porque ela veio e voltou com ele. Mais adiante, questionado pelo presidente sobre alguém ter ido a Paulo Frontin carregando consigo elementos natalinos, relata o prefeito. Veio. É o que eu estou escutando assim. Tem umas bolinhas assim que veio. Agora não sei quem veio com essas bolinhas. Todavia, Paulo afirma em seu depoimento que apresentou os elementos para o prefeito, para o seu secretário de administração e para o Lúcio, diretor da Secretaria de Obras. E Lúcio, por sua vez, sustentou em seu depoimento não conhecer ninguém de Lages e que nunca conversou com absolutamente ninguém desta cidade, que não soube de ninguém de Lages estando na sua cidade, logo que não teve ninguém de Lages em Paulo Frontin, conversando com ele sobre a montagem do Natal. Ocorre que no depoimento prestado pelo presidente da Câmara de Paulo Frontin, o senhor Hernani José, este relata ter encontrado o senhor Lúcio acompanhado de um lagiano que fazia medições ou orientações com relação aos enfeites, perto ou em meados do mês de outubro de 2017, como se observava na produção de sua fala. Numa tarde, eu vi que tinha um cidadão de Lages aí, fazendo, orientando, por isso tinha uma expectativa que seriam as coisas, aqueles enfeites que eles haviam comentado. Então o cidadão esteve aqui, eu vi, até conversei um pouquinho com ele, mas não sei se eram medições ou orientações que ele estava repassando. Naquele momento que eu estava o senhor Lúcio. Todavia, solicitado ao senhor Hernani que identificasse nos retratos levados por esta comissão, contendo a imagem de alguns depoentes dessa CPI, este reconheceu a figura de seu Gersander Belezinha como a pessoa que estaria acompanhando o diretor Lúcio na cidade. O que podemos observar, adiante de tantas declarações conflitantes, é que há fortes indícios do cometimento de diversos crimes por parte, sobretudo de alguns servidores da atual administração, tal como peculato, falsidade ideológica e falso testemunho. Vale aqui citar outro trecho do depoimento da secretária de Educação, Cleonéia Constante. Quando questionada acerca de sua conversa com Itamar, na data de 18 de agosto de 2017, onde comentava
onde contava ao mesmo que pelo que ela havia entendido, o prefeito teria vindo a Lages, ver o que poderia ser utilizado de materiais daqui, para depois completar o que faltasse. Certamente os elementos produzidos por Itamar na secretaria. Certamente os elementos produzidos por Itamar. A secretária responde. Na época, quando foi falado, até o Itamar falou quando ele veio para cá. Deve ter falado lá. Quando ele comentou a respeito da decoração, ele comentou alguma coisa que a cidade de Lages não sabia se ia usar toda a decoração na época. Porque vocês estariam fazendo uma rede de esgoto, né? E isso foi falado. Eu passei ao prefeito, parece que Lages não vai usar toda a decoração deles, né? Então, foi isso que foi falado ao prefeito. O que se conclui é que o prefeito de Paulo Frontin, ao saber dessa informação, tentou negociar tais objetos com a prefeitura de Lages, no intuito de utilizá-los na decoração de sua cidade. Não como molde para a confecção de seus elementos, pois esses poderiam ser feitos pelo Itamar, mas com o cunho de adquirir por um menor preço os materiais produzidos aqui. Ao que parece, a princípio que seriam intermediadas as negociações entre o prefeito e secretário Mário Weller e seu assessor Agessander, tenha sido o depoente Nelson Beretta, pois pela declaração da secretária Cleoné em sua conversa com Itamar, quem esteve visitando o prefeito de Paulo Frontin nas datas de 27 e 28 de julho de 2017 para falar da decoração de Natal, tinha certo parentesco com ele. Em seu depoimento, Beretta, que é diretor da Secretaria de Agricultura e Pesca, informou que presta serviços de piscicultura naquela região do Paraná e que já prestou serviços para o prefeito e que o sobrinho do mesmo, que mora nessa cidade, mantém namoro com sua filha. Acredita-se desta forma que deu-se a sua vinda para Lages. Aí começaram as negociações entre ele e os servidores Agessander e Mário Weller, que efetivamente, por todos os depoimentos colhidos, encaminharam materiais decorativos que não mais utilizariam aqui, ao município de Paulo Frontin, em data e quantidade que não se sabe precisar. Ressalta-se que, para a realização do Natal 2017, a Prefeitura de Lages abriu licitação para aquisição de materiais para a confecção de novos elementos, como se vê na documentação acostada aos autos, utilizando apenas alguns dos elementos do Natal de 2016, na nova decoração, feita num espaço geográfico muito menor do que era utilizado nos anos anteriores para a realização do Natal, o que leva a crer que os materiais que existiam no barracão poderiam muito bem ser utilizados num espaço consideravelmente menor, e pelo que se extrai de todo colhido, podem ter tido destinação economicamente viável aos envolvidos. Acredita-se ainda que o servidor Paulo Ribeiro tenha servido de laranja em todo o esquema, uma vez que é impossível conceber a ideia de que um servidor público, com o consentimento de seu superior, como é o caso de Agessander e Mário, sucessivamente fosse liberar materiais que fazem parte do patrimônio público de um município para uma pessoa, que não a condição de servidor, mas como cidadão comum, como foi relatado pelo depoente Paulo, os levasse para outro município, por assim dizer, simplesmente gostar de fazer cortesia com o chapéu alheio. O mais inconcebível ainda é acreditar que este servidor, que muito provavelmente possui condição financeira menor que a do prefeito de Paulo Frontin, tenha feito uma viagem de mais de 6 horas junto com sua esposa, custeando o seu combustível e alimentação, para apenas contribuir com o primeiro mandato daquele prefeito, sem que tenha percebido qualquer vantagem nisso. É certo que o negócio aparentemente não se efetivou com o município de Paulo Frontin, por conta da instauração do procedimento investigatório por parte do Ministério Público desta comarca. (2.6) Do sumiço das lâmpadas de LED do Natal Felicidade. No decorrer das investigações desta comissão parlamentar de inquérito, foi identificado que houve situações suspeitas do barracão onde eram confeccionados os materiais do Natal Felicidade, e alguns objetos saíram do barracão e levados por pessoas estranhas à administração pública. Lúcia Poffo, em depoimento realizado no dia 31 de janeiro de 2017, afirmou que alguns materiais não pertencentes à Prefeitura Municipal de Lages foram confeccionados no barracão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Segundo ela, entrou em contato com a Agessander Belezinha, que comprometeu a fazer lâmpadas. Tratava-se de lâmpadas de LED, que na versão sustentada pelo depoente haviam sido adquiridas na loja 1001 e precisavam serem colocadas em funcionamento.
Em ato contínuo, a Gessander levou as lâmpadas ao barracão da prefeitura para ficarem em condições de uso. Logo após foram buscadas por Lúcia. Como alega, afirma ainda que comprou os materiais com recursos próprios e não pagou a Gessander ou Jonathan Gabriel, que segundo ela foi quem preparou os materiais. Tais versões, como já anteriormente, foram outras identificadas, não passaram de histórias para encobrir a prática criminosa. Moacir Oliveira, em seu depoimento a esta comissão, 31 de janeiro de 2018, afirma que todos os materiais colocados na rua no Natal Felicidade 2016 foram retirados no início de 2017. Ninguém além de Moacir sabe melhor que a decoração natalina de 2016, já que foi quem montou na rua todos os materiais e depois os retirou com a nova gestão já empossada, especificamente sobre as lâmpadas de LED, que formavam um túnel na rua Nereu Ramos. Afirma que estavam na sua totalidade em condições de uso para o próximo ano. Também completa que não condizem com a quantidade de lâmpadas que foram colocadas no novo túnel, feito no Parque Jonas Ramos. Questionado se foi colocado menos material na rua em 2017 do que tinha em estoque em 6 de janeiro de 2017, ele afirma de forma clara, com certeza. Somado a isso, Moacir afirma que a Gessander esteve no barracão da prefeitura pela primeira vez em 6 de janeiro. Fato este totalmente contrário à versão apresentada por a Gessander Belezinha, que questionado quando soube que queria trabalhar na Secretaria de Turismo, afirmou, por volta de 12 a 15 de janeiro. Em mais uma inverdade para atrapalhar as investigações, a Gessander tentou se eximir das responsabilidades do barracão da então Secretaria de Turismo no início de janeiro. Entretanto, conforme a portaria da Prefeitura Municipal de Lages, fica absolutamente confirmado que a Gessander foi nomeado dia 2 de janeiro de 2017 para trabalhar como assessor técnico na Secretaria de Turismo. Portanto, ao afirmar para esta comissão parlamentar de inquérito que só esteve no barracão depois do dia 12 de janeiro, está novamente praticando falso testemunho e mentindo apenas para encobrir práticas criminosas usando seu cargo público. Tendo materiais em estoque suficientes para fazer um túnel maior do que foi montado no Parque Jonas Ramos, não há como não concluir que uma parte das lâmpadas foi retirada do barracão, provavelmente a título oneroso, para servir a Lúcia Poffo. A Lúcia não apresentou notas fiscais ou qualquer comprovante válido da compra das referidas lâmpadas. Afirma que a única prova é um extrato do cartão, que pode ser de compra de qualquer produto na 1001, empresa que a depoente afirmou ser vendedora das lâmpadas. Somado a isso, as lâmpadas que Lúcia afirmou que foram montadas na Estação Lages são as mesmas lâmpadas de LEDs que faltaram para completar o túnel do Parque Jonas Ramos. Em defesa de que não pagou nada a Gessander Belezinha ou a Jonathan Gabriel para confeccionar as lâmpadas do barracão da prefeitura, é apenas uma forma de tentar escapar de qualquer sanção. Ainda que tal fato fosse verdadeiro, o uso de funcionários públicos da repartição pública para fim estranho ao que deve ser utilizado pela administração é prática ilícita. Entretanto, a verdade dos fatos é que a Gessander chefiou, com a participação de Jonathan, uma prática criminosa de retirar patrimônio público que consistia em lâmpadas LED para fornecer provavelmente o título oneroso a Lúcia Poffo, pessoa estranha de administração pública. Lúcia Poffo confirma em depoimento que sabia que o material seria levado ao barracão, completa que buscou o material no barracão. Afirma também que quando foi buscar, todos os funcionários estavam no barracão. Em total dissonância com o depoimento detalhado de Lúcia Poffo, a Gessander não menciona qualquer saída de material ou uso do barracão da prefeitura para o fim alegado por Lúcia. Já Jonathan Gabriel, questionado se tinha conhecimento de lâmpadas seriam sair do barracão para a estação da empresa de Lúcia, declarou que não. Os fatos pelos relatos ocorrem depois de que Mário Weller já era secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, portanto, respondendo pelo barracão que é confeccionado os materiais do Natal Felicidade da Prefeitura de Lages. O próprio Mário, ao ser questionado se é responsável pelos materiais do barracão, responde positivamente. Visivelmente, Mário Weller tinha conhecimento dos materiais que estavam no barracão, pelo cargo que possui, e sabia das confecções de materiais para as pessoas de fora da administração, e da prática de outros crimes, como a negociação obscura com funcionários da Prefeitura de Paulo Frontin, ainda que não soubesse, como alega Lúcia, negligenciou ao não fiscalizar o que era produzido na repartição pública, o qual era responsável. Diante do vasto conjunto probatório, fica claro que houve sumiço de materiais utilizados no Natal Felicidade 2016 para serem destinados às pessoas estranhas à administração, com clara configuração da prática de vários crimes por funcionários públicos do município.
2.6. Da associação criminosa. Diante de todo o relatório, é possível concluir que a Gessander José de Souza, Jonathan Gabriel, Osório Silveira, Paulo Souza Ribeiro se reuniram com funções discriminadas e claras para praticar crimes. Pelas provas colhidas nessa comissão parlamentar de inquérito, a Gessander chefiava a organização, como pode ser observado na negociação com Lúcia Poffo, e realizando visitas in loco, já que foi reconhecido por Hernani José Kruk como uma pessoa que esteve em Paulo Frontin. Jonathan Gabriel e Paulo Souza Ribeiro eram do patamar de baixo da organização, realizando os serviços braçais e o deslocamento de materiais. Restou evidentemente provado que a Gessander, Jonathan e Paulo usaram seus cargos na administração pública para, de forma organizada e orquestrada, formarem uma organização criminosa para praticarem ilicitudes como peculato. Do capítulo 3, das recomendações finais. Diante de tudo que foi apurado acima e fazendo constar os votos em separado dos demais membros da CPI, este relator submete à apreciação da Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada no âmbito na Câmara de Vereadores para fins de apurar irregularidades nos desvios de materiais de decoração natalina pertencentes a municípios de Lages, as seguintes recomendações finais. A. Seja encaminhado cópia dos presentes autos da CPI ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, com solicitação de instauração de auditoria especial no município frente às graves constatações e ainda pouco detalhamento do que foi feito nesse trabalho. B. Seja encaminhada uma cópia dos presentes autos da CPI para a Câmara de Vereadores de Paulo Frontin, no Estado do Paraná, frente ao possível envolvimento de autoridades daquele município. C. Seja encaminhada uma cópia dos presentes autos à Procuradoria-Geral do município de Lages, a fim de proceder às medidas administrativas de direito. Em observância ao princípio do respeito e da separação dos poderes, seja encaminhado através do presidente da Câmara uma cópia dos presentes autos da CPI ao prefeito municipal de Lages. E seja enviado uma cópia dos presentes autos da CPI ao Ministério Público Estadual por sua representação à 5ª Promotoria Pública de Lages e Núcleo da Moralidade Administrativa junto com a Procuradoria-Geral de Florianópolis, visando seja instaurado procedimentos administrativos e criminais competentes contra os seguintes servidores municipais abaixo relacionados. Paulo Sérgio Ludvichak, pelo crime em tese de peculato, artigo 312. Itamar Oeste Aguiar, pelo crime em tese de peculato, artigo 312. Flávio Agostini, pelo crime em tese de peculato culposo, artigo 312, inciso 2. Alberto Santos Sanson, pelo crime em tese de receptação qualificada, artigo 180, inciso 1º. A Gessander José de Souza, pelos crimes em tese de peculato, artigo 312, falso testemunho, artigo 342, falsidade ideológica, artigo 299, e associação criminosa, artigo 2º da Lei nº 2.850/13. Mário Heller de Souza, pelo crime em tese de peculato culposo, artigo 312, inciso 2. Jonathan Gabriel Osório Silveira, pelos crimes em tese de peculato, artigo 312. Paulo Souza Ribeiro, pelos crimes em tese de peculato, artigo 312, falso testemunho, artigo 342, falsidade ideológica, artigo 299, associação criminosa, artigo 2º da Lei 2.850/13. Assim finaliza o nosso relatório e a apresentação para a imprensa e a todos os convidados que estão nos acompanhando aqui na Câmara de Vereadores de Lages. Acabamos de receber o relatório este que não é o do relator, que foi rejeitado na comissão, e sim o segundo relatório, e tomaremos as previdências cabíveis para o caso, sem dúvida. Agradecemos a presença de todos, os que nos deram o prazer da visita, a imprensa, senhores vereadores, aos assessores. Nosso muito obrigado por comparecerem. E
declaramos encerrada a sessão e convidamos os senhores vereadores para amanhã em Rancho de Tábua, às 3 horas, e segunda-feira aqui às 18.